Refúgio divino diante da maldade. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as doces misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês e sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem e reforçando aqui, quero lembrá-los da importância dos nossos estudos bíblicos que são deixados para vocês todos os dias nas nossas plataformas digitais, no nosso canal no YouTube, no Spotify, e lá também você pode acessar os horários que acontecem, os estudos bíblicos durante a semana em nossa igreja, bem como a nossa escola dominical. Venha, faça parte, você vai aprender muito mais. E compartilhe também este link deste estudo com aquele que você ama, para que ele aprenda também. E vamos hoje aqui, querido, estudar então o Salmo de número 35. Ele é um salmo um pouco mais comprido, eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 10, que diz o seguinte: Senhor, defende-me dos que me atacam, luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande, e levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Dizem à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. Voltem atrás e se confundam os que tramam mal contra mim. Sejam como palha ao vento, quando o anjo do Senhor os dispersar. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois prepararam-me sem motivo uma armadilha, cavaram sem razão uma cova para mim. Venha a destruição inesperadamente sobre eles, e prenda-os a armadilha que prepararam. Caiam eles mesmos nessa destruição. Então minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará na tua salvação. Todos os meus ossos dirão, ó Senhor, quem é como tu que livras o fraco de quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba, assim o Senhor faz. Querido, este Salmo de número 35 pode ser claramente dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, do versículo 1 ao 10, que eu acabei de ler aqui com vocês, nós descobrimos que Jesus é aquele que batalha por nós. Se você continuar lendo na segunda parte, dos versículos 11 ao 18, nós vemos que Jesus é o nosso advogado. E na terceira parte, do versículo 19 em diante até o 28, nós percebemos e aprendemos que Jesus é o alvo da nossa adoração. Este salmo é um salmo de Davi. E tudo o que sabemos sobre este salmo é o que está contido nele. Mas a evidência interna parece fixar a data de sua composição nos tempos turbulentos em que Saul caçava o rei Davi, subindo e descendo pelos montes e pelos vales da época. Ou talvez este salmo se refira aos dias inquietos de frequentes levantes, quando Davi já era um idoso. O salmo inteiro é o apelo ao céu de um coração corajoso e uma consciência limpa e irritada ao mesmo tempo pelas medidas por opressão e malícia. Sem dúvida nenhuma, o Senhor de Davi pode ser visto aqui pelo olho espiritual. E é interessante este salmo porque há um grupo não muito bem definido de salmos chamado imprecatórios. E este salmo de número 35 é considerado um salmo imprecatório. E esse adjetivo está derivado ao verbo imprecar, cujo significado é amaldiçoar, praguejar, pedir que o mal sobrevenha a alguém. Em linguagem popular, imprecar equivale a jogar praga, rogar praga contra um inimigo. Não há consenso aqui sobre exatamente quais salmos devem ser classificados como imprecatórios. Há estudiosos que afirmam haver apenas 3, outros contam 10 e há também quem aliste até 20 salmos imprecatórios.
Alguns destes se destacam pelo fato de serem sempre mencionados por diferentes intérpretes, como, por exemplo, é este Salmo de número 35, o Salmo de número 58, tem também o de número 69, 83 e o Salmo 109. A grande verdade é que há vários salmos que contêm apenas trechos imprecatórios, o que de modo geral flexibiliza os critérios para classificação de um salmo sob essa categoria. A teologia desses salmos, no entanto, ressalta a ânsia por justiça e por vingança. O salmista, que neste caso deste Salmo 35 é o rei Davi, mostra-se indignado com os atos e desmandos dos que não temem a Deus e perseguem o justo, o íntegro e o pobre. É o tipo de gente que comete toda sorte de injustiça e exibe uma postura de desdém, postura de zombaria, de hipocrisia, de cinismo, de violência e de maldade contra os mais fracos. É essa indignação que leva o salmista a reivindicar de Deus que ele descarregue sua justiça contra os perversos. A linguagem destes salmos costuma ser violenta e não parece revelar sentimentos muito cristãos. Isso pode tornar difícil harmonizá-los com outras passagens bíblicas. Antes de acusarmos este texto sagrado de conter contradições, devemos nos lembrar de que estes salmos são basicamente radiografias de um estado de espírito. Como toda radiografia, eles nos mostram um momento específico da vida do salmista, como se fossem uma fotografia da própria alma. São retratos de sua experiência pessoal. Portanto, trata-se de textos descritivos. Todo intérprete deve ter essa sobriedade suficiente para levar em conta que passagens descritivas não oferecem segurança como única base para a formulação de normas ou de doutrinas. Além disso, querido, a Bíblia é muito transparente na forma como apresenta seus personagens e não tenta manipular como se fosse uma pílula, não, escondendo vícios e defeitos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, aparece na narrativa bíblica como um líder cheio de virtudes, que teve momentos de enormes insucessos e deu demonstrações de grande egoísmo e prepotência. Até o homicídio doloso pode ser incluído na folha corrida do grande rei israelita, pois ele sujou as mãos com sangue inocente. Sua incontinência sensual foi superada apenas por seu filho Salomão. E também não foi nenhum exemplo de pai. Você pode ler a história de seu filho Absalão. O resumo é este: Davi não foi nenhum homem santo. Não, mas foi um homem usado de maneira especial e grandiosa por Deus. E até hoje é cantado em verso e prosa como memorável rei de Israel, ungido do Senhor, que liderou o povo escolhido. Se a Bíblia nos apresentasse somente retratos de homens e mulheres perfeitos, poderíamos colocar em dúvida a credibilidade de suas narrativas, mas é justamente sua transparência que nos dá segurança para considerar o relato bíblico digno de crédito. De fato, como cristãos, somos instruídos a perdoar e a amar os nossos inimigos. A postura da não violência é facilmente defensável se citarmos o Novo Testamento. Mas isso não impede que nos indignemos contra as injustiças, contra a hipocrisia, como também Jesus se indignou, e contra a violência. A indignação faz parte de sentimentos humanos plenamente compreensíveis, e não há absolutamente nada de errado em orarmos pedindo a Deus que Ele faça justiça e execute a vingança. Mas a Bíblia, em momento algum, incentiva que nos vinguemos ou façamos justiça com as próprias mãos.
Deus é o grande juiz que não deixará impune o perverso, nem inocentará aquele que não o teme. Davi, neste salmo, está lutando contra um tratamento injusto. As pessoas o atacam sem razão, como vemos lá no versículo 7, e o pedido dele é para que Deus castigue. Não é um tipo de pedido de vingança pessoal, mas uma preocupação para que a justiça predomine em seu reino. Embora salmos como esse devessem nos deixar profundamente sensíveis à injustiça, os cristãos têm um recuso de que Davi não se dispunha. Sabemos que Jesus também foi odiado sem motivo. Por essa razão, os maus tratos são uma oportunidade para seguir os passos de Jesus Cristo, de falar a verdade sobre a injustiça, mas sem nenhuma hostilidade contra o malfeitor. Quando estamos sendo caluniados, confrontados ou criticados injustamente, devemos dizer para nós mesmos: o Senhor é a minha salvação, não as opiniões alheias. Que o Senhor seja o seu refúgio, que o Senhor seja o refúgio divino diante da maldade que temos no nosso dia a dia, que possamos conseguir agir como o Senhor agiu, deixando a justiça nas mãos dele. Que Deus te abençoe e até amanhã.